Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. E os amigos também da TV FEB, que Jesus possa abençoá-los. O tema de hoje, ele vai ser mostrado e vai ser referenciado, que vai estar no Livro dos Espíritos. Então nós vamos poder aí apresentar o tema e aqueles que desejarem depois aprofundar esse conteúdo poderão fazê-lo. O primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a respeito da ocupação dos espíritos junto aos encarnados. Então, partindo do princípio que os espíritos estão junto de nós, né? Estão voltados ao nosso lado o tempo todo, nós temos aí a interferência dos espíritos em nossas vidas. Então, para isso, essa população invisível que nos cerca, que muitas das vezes interferem em nossa existência. Então, como é que a gente pode entender a ocupação desses espíritos? O primeiro ponto, a primeira questão no Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai questionar os espíritos na questão 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Então, muitas das vezes a gente acha que pela nossa atitude, nosso comportamento, ninguém está observando, né? Mas essa pergunta nos deixa bem preocupados. Veem tudo o que nós fazemos? Com certeza. Tudo aquilo que nós fazemos. Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Então, os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo. Só para vocês terem uma ideia de número, nós somos cerca de 7 bilhões de seres no planeta, encarnados, espíritos, no corpo físico. A população invisível que está na crosta terrestre junto de nós é 4 ou 5 vezes mais a população encarnada. Então, se a gente for fazer uma divisão, dá mais ou menos 5 para cada um de nós, né? Tem uns que tem um pouquinho mais, dependendo da necessidade. Mas um número de espíritos que nos cercam, eles vão ser um número mais ou menos nesse nível. Por quê? Porque eles estão ao tempo todo caminhando conosco, participando das atividades conosco. Eu costumo dizer que quando eu venho para as palestras, os meus ficam me aguardando lá no carro, porque quando eu vou embora, né, eles continuam comigo. São espíritos simpáticos, são espíritos, vamos dizer assim, familiares. E isso que nós vamos entender hoje um pouco, o que vem a ser o espírito simpático, familiares. O nosso anjo de guarda, que muitas vezes a gente deixa de se referir, sempre, todos, sem exceção, por mais vil que o homem seja na terra, ele tem sempre um espírito superior a ele que o protege. E nós vamos entender como é que funciona essa proteção. Mas, de uma forma geral, os espíritos vão nos perceber e vão prestar atenção naquilo que realmente tem a ver com eles. Aquilo que não for necessário, eles nem percebem. Na questão 459, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Então, muitas das vezes, o que nos acontece é devido à influência dos espíritos. E aí os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a influência dos espíritos em nossas vidas é constante, que, de uma certa forma, chega até nos dirigir. A capacidade de identificar esta influência ou não vai depender da nossa atenção, do nosso grau evolutivo, da maneira como nós agimos diante da vida. E aí uma outra visão, um outro entendimento. Exerce os espíritos alguma influência no acontecimento da vida? As coisas que nos ocorrem, que acontecem conosco, eles influenciam esses acontecimentos? Certamente, pois que vos aconselho. Então, desde o momento que eles nos aconselham, eles podem influenciar os acontecimentos. E aí, lembrando que esse aconselhamento pode ser tanto para o bem quanto para o mal. E aí os espíritos podem nos influenciar e nós seguirmos aquela intuição ou aquela sugestão que é dada pelo espírito. Lembrando que sempre a responsabilidade é daquele que cede a esse aconselhamento, que cede a essas influências. Por exemplo, se você está no seu carro
e diz lá que a quilometragem é 100 km por hora, e você acha que teu carro tem uma potência muito grande, e tu acelera a ponto de passar o limite de velocidade, aos 150 km por hora, por exemplo, e aí você pode dizer, foi um obsessor que fez que eu, acelerasse tanto. Só quero lembrar a vocês que quando chegar a bater, o obsessor pula antes e você bate sozinho, para você se responsabilizar. Então você poderia não ter feito. Mas eu estava precisando chegar com muita pressa. Então essas influências, essa possibilidade sempre vai ter, daquele que recebe a influência, a possibilidade de não fazer. A não ser aqueles que têm os sentidos obliterados, não têm capacidade de julgamento. Mas todos nós que temos consciência e capacidade de julgamento, podemos distinguir uma coisa da outra. Bom, e na questão então 464, Allan Kardec vai questionar os espíritos. Como podemos distinguir se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Então é importante que a gente entenda como é que a gente pode distinguir uma coisa da outra. Porque muitas das vezes a gente vai ou encontra algumas pessoas, principalmente eu chamo de uma forma muito carinhosa, mas os médios de ponto de ônibus. Aqueles que olham para você e dizem assim, está carregado, eu estou vendo 10. Aí você já não dorme mais, Então essas falas, sem pensar, sem análise, sem nenhuma base lógica de entendimento, é preciso que a gente analise. Não aceite de pronto qualquer coisa que dizem a respeito da nossa existência. Partindo do princípio que todos nós somos espíritos em processo de evolução na Terra, todos nós estamos sujeitos a receber influência de espíritos negativos, inferiores, e também influências positivas. Os atos da vida moral vai acontecer diversas situações, só pelo fato do nosso grau evolutivo. Só vocês entenderem o que eu estou dizendo, os espíritos da primeira ordem, que foi classificado por Allan Kardec, ele identificou esses espíritos pelas suas características. E a característica geral, chamado puros espíritos, são os espíritos que atingiram o grau máximo da evolução, compreendem perfeitamente a lei divina, agem sempre para o cumprimento das leis divinas, trabalham no universo inteiro como ministro de Deus, e como eles têm a consciência divina e sabem todo o processo da evolução, eles não têm dúvida, não têm desequilíbrio emocional, não tem nenhuma situação que tire do caminho, porque eles já atingiram o grau máximo da evolução. Então esses espíritos não necessitam mais sofrer a prova de uma reencarnação, está no corpo físico. Eles já estão num estado evolutivo que eles colaboram para a evolução do planeta, dos indivíduos, dos seres, das cidades e do universo de uma forma geral. Bom, eu sempre quando falo sobre isso, eu pergunto se tem algum desses espíritos aí presente. Alguém possa levantar o braço? Não, tudo bem. Aí Allan Kardec fala do segundo grupo, que é chamado os bons espíritos. Esses, por sua vez, não atingiram o grau máximo da evolução, mas são considerados bons espíritos, desenvolveram a sabedoria, o amor, o conhecimento. Eles conhecem também perfeitamente a lei de Deus, não titumbeiam em relação ao seu comportamento na prática do bem. Eles reencarnam e, quando encarnados, são exemplos, são modelos para nossas vidas. São almas que, ao compreender a lei de Deus, nunca têm dificuldades emocionais. Se estão sujeitos ao sofrimento e à dor, são almas resignadas, aceitam o sofrimento sem reclamar. Esses espíritos, por sua vez, por compreender a lei de Deus, eles obram o tempo todo para o bem da humanidade, para o bem do próximo. Procuram fazer o bem o tempo todo. Não tem os erros, as vicissitudes, os comportamentos ajustados. E se os tem, procura superá-los a cada dia. Essas almas consideradas bons espíritos
podem desenvolver a sabedoria, o amor em grau máximo e sempre as utilizam para o bem. Como não tem nenhuma dificuldade ainda em relação às coisas do mundo material, eles conseguem superar qualquer influência negativa que existe e agem perfeitamente de acordo com a lei divina. E eu volto a perguntar, alguém desse grupo? Ok. Bom, aí Allan Kardec vai falar do terceiro grupo de espíritos que ele identificou, que é chamado de espíritos imperfeitos. Ele diz que esses não compreendem a lei de Deus. Por não compreender a lei de Deus, todo o elemento que influencia o seu comportamento, a matéria, as paixões, os erros, o tiram a sua paz. Sempre estão com muitas dificuldades. Desse grupo, por exemplo, existe alguns que às vezes guarda ressentimento. E ele diz assim, eu estou ressentido. E a gente pergunta, há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Por quê? Eu não me lembro por quê, mas que eu estou ressentido, eu estou. Esse grupo tem muita dificuldade de ser feliz, porque às vezes ele acorda de manhã com os 2 pés esquerdos, e aí daqui a pouco muda o ânimo no meio do caminho, reclamam da paz, reclamam disso, reclamam daquilo, reclamam do governo, reclamam de si mesmo, reclamam da família, reclamam de todo mundo. Eles, como não têm paz, esse grupo, eles criam muitas dificuldades nos relacionamentos, na vida social, na vida pessoal, e muitas das vezes tem uma relação com Deus, como não compreende Deus, uma relação meio neurótica com Deus. Eles agem mais ou menos assim. Faz uma prece a Deus e diz, Senhor, entrego a Ti o meu problema. E dá uma olhada no relógio e fica aguardando a resposta. Como Deus não responde naquele minuto, né? Aí ele tenta resolver o problema e sempre dá alguma coisa errada. Bom, não precisa levantar a mão, não. Geralmente, quando nós identificamos esses espíritos, dá para saber a capacidade de influência que eles têm. E para saber o número dos que estão reencarnados na Terra e fora do corpo físico que nos influenciam. Então, por isso que Allan Kardec, na questão 464, pergunta, como é que podemos distinguir se um pensamento sugerido procede de um espírito bom, da primeira ordem, da segunda ordem, ou de um espírito mau, o pessoal da terceira ordem. E aí os espíritos respondem, analisai, os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, nunca vai ter uma sugestão de um bom espírito para você se vingar. E tem gente que diz assim, Deus há de me vingar. Deus não vinga ninguém. Imagine Deus, né, na sua eterna sabedoria, se vingar por nós. Isso é coisa nossa, e a gente quer que Deus se vingue por nós. Então nós temos muita atitude ainda de falta de entendimento. E quando nós entendemos que os bons espíritos sempre para o bem nos aconselham a perdoar, a resignar, a entender o outro, a tentar entender o mundo que está vivendo. Lógico que aí não é uma posição tácita no sentido de aceitar as coisas sem se posicionar devidamente num comportamento moral equilibrado. Não é isso. Você deixar acontecer sem tomar uma posição correta, mas é justamente você não ter atitude violenta. Então, os conselhos dados por esses espíritos sempre vai ser na prática do bem, do correto, do equilibrado. Ocupação, então, dos espíritos inferiores, apropriado à condição evolutiva, e aí nós podemos entender que os espíritos inferiores, melhor dizendo, as suas ocupações vão ser de acordo com a posição evolutiva. Então eles vão estar influenciando na Terra, vão estar influenciando nos fenômenos da natureza, vão estar influenciando, de uma forma geral, tudo o que nos acontece do que tange as questões materiais. Com frequência, tomam parte ativa no que fazem os encarnados. Então, os espíritos inferiores, eles fazem parte ativa. Dependendo do comportamento que eu tenho, das ações que eu tenho, da maneira como eu ajo, esses espíritos estão me circundando. Se é no ambiente familiar, se é numa discussão, se é numa briga, se é num comportamento desajustado, se é no desequilíbrio que muitas vezes a gente acha que ninguém está vendo, mas os espíritos estão ali presenciando. Então, de acordo com a natureza desses espíritos, eles vão estar muito próximos a nós. Esses espíritos inferiores, quase 2/3 dos desencarnados que estamos na Terra, permanece ligado aos interesses terrenos. Então, ao sair do corpo,
essas almas ainda inferiorizadas se ligam às coisas do mundo material. E se nós estamos no mundo material, eles também nos influenciam. Na questão 465, com que fim, pergunta Allan Kardec aos espíritos, com que fim os espíritos inferiores nos induzem ao mal? E aí os espíritos respondem, para que sofrais como eles sofrem. Então, qual o objetivo daquele que já está sofrendo nos influenciar para que a gente sofra também? Porque aí eles se sentem bem, porque faz o outro sofrer. É a mesma coisa aquele que tem inveja, né? Que gostaria de estar na posição do outro. Na realidade, a inveja é isso. Como ele não pode estar no lugar do outro, ele inveja. Ou então ele fala mal do outro. Ah, mano, foi muito bom aquele negócio lá não. Só para denegrir a imagem do outro. Porque na realidade, o desejo era estar ali, fazendo aquilo ali. Ou acha que o outro não merece estar naquela posição. Então, essa atitude do comportamento inferior ocorre muito. Pelo prazer também, né, de tornar mais penosas as provas a que estáis sujeito. Então, muitas das vezes, as dores, as provas que nós estamos passando, muitas das vezes, elas são influenciadas pelos espíritos. Havia um espírito que disse assim, ela é tão azarada que eu vou fazer ela ficar pior ainda. Porque a senhora reclamava de tudo. Chovia, ela reclamava, fazia sol, ela reclamava. As coisas em casa, ela reclamava de todo mundo, das pessoas, das situações. Ela tinha um comportamento de tantas reclamações que ela atraía espíritos inferiores que a atenazava cada vez mais e deixava ela perturbada. E muitos deles se divertiam com isso, porque ela reclamava, tinha atitudes. Por isso que muitas das vezes a gente tem que dar um sorriso de vez em quando que os espíritos inferiores se afastam, né? Eu costumo dizer que essa população invisível que nos cerca, muitos chegam às espíritas, não entram, ficam tudo lá fora, aguardando o povo. Aí eles vão entrar lá, vão ouvir a palestra, não vai mudar mesmo, e quando eles saírem, eu pego no braço, pego no outro, e continua a simbiose psíquica. Então a gente costuma dizer, aproveita quando sair, né? Saia sorrindo, e saia no meio da multidão, que de preferência, rindo bastante, com uma mente voltada para o bem, eu vou lá pedir desculpa em casa, vou resolver aquele problema na empresa, ou seja, pensa na coisa positiva, porque aí você sai no meio da multidão, ele te procura, não te acha, e aí você fica livre durante uma semana do obsessor, que coisa boa, né? Mas não te preocupa não, depois de uma semana, na primeira briga, primeira discussão, primeiro pensamento negativo, ele te acha de novo, aí olha fulano ali, ó, e vai lá pela simbiose psíquica, ou seja, pela coloração da nossa vibração, da nossa aura. Aquilo que nós vibramos no mal, nós atraímos. Se vibramos no bem, nós atraímos os bons espíritos. Se eu me comporto voltado pelo comportamento moral, os bons espíritos se aproximam de mim. Mas se eu ajo vulgarmente, com conversas vulgares, atitudes vulgares, atraio espíritos vulgares. Então essa possibilidade de conexão com as almas depende única, exclusivamente de nós. Então, daí nós podemos ver, pelo prazer de nos tornar penosas as nossas provas, eles se aproximam para nos influenciar. E a obsessão, como nós não vamos falar desse tema, vai ter um tema específico, né, que já foi dito aqui que vai ser abordado, é a ação prejudicial, insistente, dominadora, de um espírito sobre o outro. E isso aí independe da condição. Pode estar encarnado e o outro encarnado também. Pode estar desencarnado e o outro desencarnado, pode estar fora do corpo e o outro no corpo. As posições podem existir de diversas formas no campo da influência. E sempre decorre de uma imperfeição moral. Só existe o espírito obsessor porque existe a imperfeição moral. É a mesma coisa aqueles que não desligaram o celular, e se o celular tocar, né, ainda mais com aquelas músicas bem estranhas, né? E aí, de repente, você vai ficar aí meio com vergonha. Por quê? Porque o sinal do celular está por aqui. E aí o aparelho receptor vai captar. A mente funciona quase do mesmo jeito. Se você entra nessa sintonia, você capta a influência desse espírito. Se você mudar a sintonia, você não entra. É a mesma coisa, desliga o celular ou coloca em silêncio, que você não vai ter o desprazer, né, de ter que desligar na frente de todo mundo. Então, a mente funciona do mesmo jeito. É o controle, quem faz é o próprio indivíduo. E é praticada somente por espíritos inferiores, ou seja, os bons espíritos não obsidiam ninguém.
eu estou sendo obsidiado pelo meu protetor espiritual. Isso não existe. Protetor espiritual não obsidia, ele influencia para o bem. Na questão 467, pergunta Allan Kardec aos espíritos: pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E aí os espíritos respondem: pode, visto que tais espíritos só se apegam ao que, pelos seus desejos, os acham, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atrai. É o celular, como eu expliquei agora. Então aqui está a maneira, ou pelo menos o conhecimento, para a gente entender que o único que pode modificar o nosso estado dessas influências é o próprio indivíduo. Somos nós mesmos que podemos fazer uma ação diferenciada diante da vida. Agora vejamos, em que consiste a missão dos espíritos superiores? Tem sempre por objeto o bem. Então os espíritos superiores sempre vão agir no bem. Está aí que nós podemos analisar na questão 569 do Livro dos Espíritos. O progresso da humanidade, que é outro mote de a preocupação dos espíritos superiores, para trabalhar, para ajudar o progresso da humanidade, dos povos e dos indivíduos. Por exemplo, se nós observarmos o planeta em que vivemos, nós podemos até duvidar, achar que não está tendo nenhuma influência dos bons espíritos para que a Terra modifique o quadro que ela se encontra. A única diferença, a única percepção que muitas vezes nós temos errada, é que nós fazemos uma percepção muito pequena, ou dentro de um período muito curto. Só para vocês terem uma ideia, quando a nossa Terra, o nosso planeta Terra, ele se deslocou da grande nebulosa há 4,5 bilhões de anos atrás, que foi a formação do planeta, Jesus já era o Cristo. Ou seja, o próprio Cristo acompanhou todo esse processo. E quando, 4,5 bilhões de anos atrás, foi havendo todo um processo evolutivo físico do planeta, e depois a possibilidade de nós, espíritos, começarem a reencarnar no planeta, há um projeto divino, muito antes de nós aqui nos encontrarmos numa forma consciente de entendimento. Então esse projeto é um projeto muito maior do que nós possamos imaginar. Naturalmente, que não é com a pressa que nós queremos, porque alguns de nós ainda, espíritos da terceira ordem, tem muita pressa que a coisa aconteça. Por exemplo, Jesus, há 2.000 anos atrás, ele já afirmava: são chegados os tempos. Por quê? Porque os tempos, eles vão sendo modificados. Agora, é necessário que venhamos a entender que a modificação do planeta não é um indivíduo, não é um grupo, não é uma nação, é a humanidade inteira. E todos nós fazemos parte dessa grande engrenagem. Por isso que todas essas modificações sociais que nós encontramos, inclusive vivenciando no Brasil, tem a ver nesse grande projeto divino. As modificações no planeta, as modificações nas entranhas da Terra, através de maremotos, terremotos, placas tectônicas, e também nas questões morais. Haja visto o que ocorre hoje na Europa. Se nós voltarmos na história e verificar o que aconteceu com o avanço das civilizações, de reprimir povos em determinadas regiões do planeta, as guerras sucessivas, invasões em diversos planetas, em diversas cidades, em diversas civilizações, geraram karma coletivo, geraram dificuldades morais sérias para esses indivíduos, que agora retornam ao mesmo processo, só que agora de uma situação diferenciada. Antes, no passado, nós íamos lá, tirávamos os indivíduos das suas cidades, dos seus locais de residência, junto com seus familiares, e os obrigavam a levar para o país que eu desejava dominar ou progredir como escravo. Hoje, eles vêm de graça, não precisa nem chamar. E aí a porta ali, a porta aqui, e só que um detalhe, quando a gente encontra alguns por aí, ainda fala francês, inglês e aprende português rapidamente, E a gente fica assim: meu Deus, o que está acontecendo?
E essa transformação vai acontecer por quê? Porque é preciso que venhamos a perceber que não existe uma raça melhor do que a outra, não existe um grupo melhor do que o outro, que todos nós somos filhos de Deus. E é preciso que nós nos ajustemos moralmente e espiritualmente com esse processo de dificuldades morais. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil, diante da guerra Brasil-Paraguai, ele gerou um karma coletivo, justamente com a Tríplice Aliança que ocorreu aqui, né, na nossa América. Ao gerar essa dificuldade, o Brasil gerou um karma coletivo. E ele se ajustou justamente com uma ação voltando a beneficiar o país que ele tanto prejudicou, que foi a construção, por exemplo, da usina, né, Itaipu Binacional, que beneficia mais o país vizinho do que o próprio Brasil. A França e outros países têm o mesmo processo de dificuldades morais que precisam ser ajustadas ao longo do tempo. Todas essas situações vocês poderão encontrar ou ler nas obras Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e foi um dos seminários que nós realizamos também por essa estrutura, né, junto ao SECAL, que fala um pouco dessa realidade daqueles do passado terem que retornar de novo para se ajustarem. Então, por isso que os espíritos superiores, eles visam o progresso da humanidade. E como eles vão auxiliar o progresso da humanidade? Através do próprio homem. Não vão criar algo novo, inusitado, mas vai ser o próprio homem inspirado a fazer o bem para modificar o quadro social existente. Nos países que têm essas dificuldades, esse processo será introduzido de formas diferentes. E aqueles espíritos renitentes ao mal, que não desejam seguir o caminho do bem, reencarnarão ao deixar o corpo físico em outras estruturas sociais para modificar o objeto mental, religioso, porque se eles reencarnarem no mesmo lugar, eles vão repetir as mesmas histórias. Então é assim que a Terra se modifica, através do processo da reencarnação e com a ajuda dos bons espíritos. Então, eles vão auxiliar os povos ou os indivíduos. E também assiste os enfermos e os necessitados. Quando nós viemos à casa espírita para o passe, quando nós viemos para as palestras, nesse momento que ocorrem as palestras, os bons espíritos que morejam na estrutura dessa instituição, eles estão auxiliando cada um de nós que aqui nos encontramos, sem perceber, sem até saber. Talvez um problema difícil fisiológico que está no nosso corpo físico, está sendo atendido agora. Talvez um problema emocional, uma dificuldade moral. Nós estamos recebendo os inflúvios divinos para ter resistência, para ter coragem. Então a ação desses espíritos é o tempo todo. Ainda mais quando nós nos reunimos para um ato de oração a Deus, um ato de voltar o coração para as questões do espírito imortal. E aí os espíritos ensinam que não é só nas casas espíritas, é em qualquer lugar onde o homem se reúne para o bem. Até Allan Kardec questiona os espíritos, na questão 838, se toda crença é respeitável. E os espíritos dizem, toda crença que conduz o homem ao bem é respeitável. Condenável é aquela que conduz ao mal. Então todos colaboram para o progresso da humanidade. Só que essa imagem, ou muitas das vezes essa notícia, não vai sair nas primeiras páginas do jornal. Porque o que dá ibope para o pessoal da terceira ordem é a morte, é o crime, é o desequilíbrio. Por isso que é muito colocado nas primeiras páginas o escândalo. Mas as coisas boas que ocorrem, o trabalho que essa casa realiza, junto à comunidade carente e muitos outros que fazem, muitas vezes isso não vai para ser noticiado. Mas quando eu ouço em casa que alguém cometeu um suicídio e a televisão estampa isso lá na televisão, aquele que tenha dificuldade moral em casa, aquele que tenha dificuldade moral consigo mesmo, já pensa na hipótese de cometer o suicídio. Por que isso? Porque essa epidemia que ocorre na humanidade, da depressão, da dificuldade de a crença em Deus, ela é
de uma certa forma, diminuída com essas notícias desastrosas. Agora, ao noticiar o bem, falar do amor, falar dos anjos de guarda, por exemplo, nos mostra uma outra realidade diante da vida. Então, assistir os enfermos e os necessitados. Velar por aqueles de quem se constituíram protetores. Então, os espíritos superiores, eles velam por aqueles que eles se constituíram protetores. E essa proteção vai ocorrer, como nós conhecemos vulgarmente, como anjos de guarda, espírito protetor. Os anjos de guarda vai estar na questão 490, quando Allan Kardec pergunta: que se deve entender por anjo de guarda? E aí os espíritos respondem: o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Geralmente ou é da segunda ordem ou é da primeira ordem. Aí podemos entender que aqueles que nos protegem, nos auxiliam, que são chamados anjos de guarda, não é espírito da terceira ordem. Tem até alguns que querem ser protetor, mas é mais, porque a gente acha assim que às vezes o protetor, a gente acha que vai ser o capataz, o anjo vai ser aquele que, segurança. Protetor não é segurança, ele vai proteger. Tem uma história muito interessante que eu sempre narro quando a gente fala sobre esse tema, de um homem que chegava bêbado em casa todos os dias. Quando ele chegava bêbado em casa, a esposa tentava auxiliá-lo, e o vizinho, percebendo aquilo, comentava na sua residência, dizendo assim: ai meu Deus do céu, esse homem chega bêbado em casa porque o anjo de guarda dele é fraco. O tempo passava. E de vez em quando ele conversava com a senhora, a esposa do homem que chegava bêbado, ele falava: o anjo de guarda do seu teu marido é muito fraco, é por isso que ele chega bêbado em casa. E o tempo foi passando, e o homem chegava bêbado em casa todos os dias. E aí o vizinho sempre reclamava, e o vizinho um dia disse assim para a senhora: olha, eu vou dizer mais para a senhora, o dia que eu deixar de viver aqui, porque eu tenho certeza que vai existir a vida depois, a primeira coisa que eu vou fazer quando chegar do outro lado é conversar com esse anjo de guarda. Como é que ele pode deixar esse homem chegar bêbado em casa todo dia? Isso é um absurdo. Isso é coisa do pessoal da terceira ordem, Bom, o tempo passa, e não é que o vizinho foi dessa para outra, que a gente diz que é melhor, E ele foi. Chegou lá meio no plano espiritual, meio dementado, porque o pessoal da terceira ordem, quando sai meio desequilibradinho, E chegando lá do outro lado, ele procurou, e encontrou o anjo de guarda, pediu: e eu quero falar com o anjo de guarda daquele meu vizinho. E o anjo de guarda veio. O anjo de guarda é um espírito superior. O espírito superior é muito tranquilo, muito calmo, muito sereno. Por exemplo, se fosse um anjo de guarda ou um espírito protetor fazendo a palestra, em 10 minutos ele já tinha dado o recado e tinha acabado, Mas como é espírito da terceira ordem, tem que ficar falando, Mas aí ele chegou, olhou com muita simpatia para o homem recém-chegado da terra, olhou pela sua vibração, que estava muito desequilibrado e nervoso, e ele disse: o que foi, meu amigo? Ele disse: mas como? Como que o senhor deixa aquele homem chegar bêbado em casa todos os dias? E aí começou a falar tudo, porque o pessoal da terceira ordem fala toda a vida, ainda mais se for do Rio de Janeiro, fala toda a vida, e falou, e o anjo de guarda ficou quieto, deixou ele falar. Aí o anjo de guarda disse: meu amigo, realmente o nosso irmão ainda não conseguiu superar, ele tem alguns problemas emocionais, de outras vidas, eu acompanho ele já faz algumas existências, e eu percebo que ainda ele não venceu, e nessa existência ele busca o problema emocional psíquico que ele tem, ele busca através da fuga da bebida, mas ele ainda não conseguiu vencer. Não, mas é impossível, esse homem já não era para estar nessa situação. E ele falou, o anjo de guarda percebeu que não ia conseguir convencê-lo, e ele disse assim: então faz o seguinte, amigo, já que você está me recriminando tanto, eu vou fazer o seguinte, vamos combinar algo. Você, durante uma semana, você vai cuidar do homem, e depois que você cuidar, no final dessa semana voltamos a conversar. Pode ser? Ah, claro, pode ser, com certeza, deixa comigo. E ele cuidou do homem durante a semana. Aquela semana, o homem foi atropelado 3 vezes. Dormiu fora de casa umas 2. E fora uma vez que ficou preso numa cerca, que ele quis atravessar e ficou preso na cerca lá. Terminou a semana.
o anjo de guarda virou para o homem e disse: e aí, meu filho, como é que foi? Ele: o homem é difícil. É difícil. Deu todas as desculpas que eles podiam dar, porque o pessoal da terceira ordem dá muita desculpa. Falou tudo que ele podia falar. E aí o anjo de guarda virou para ele: meu amigo, ele chega bêbado em casa todo dia, mas nunca foi atropelado. Ele chega bêbado em casa, mas nunca dormiu fora de casa. E muito menos ficou preso em cerca. Veja, o anjo de guarda, ele não vai tirar o perigo da nossa frente. Ele não vai tirar aquele, tipo assim, aí eu vim por centro espírita, deixei as coisas não muito boas em casa, lá na discussão com o esposo ou com o esposo, e agora eu peço aqui no centro: ai Deus, faça que ele me perdoe. Não, você que tem que ir lá pedir perdão. Ele vai te inspirar aqui. Ai Senhor, fala que ele me entenda lá. Você que tem que entender. Não adianta trazer camisa, levar água frutificada, dar banho na pessoa de água frutificada, que não vai modificar. É você que tem que mudar. Então você recebe ajuda e agora chega em casa e chega lá e dá um abraço. Se é o esposo, né? Se é a esposa que veio e o esposo ficou meio aborrecido, chega lá e dá um abraço nele, aproveita, já passa a mão na cabeça, dá um passe, porque ele já se tranquiliza um pouco, né? E aí, se foi o homem que está aqui, a esposa ficou lá, vai, e você diz: querida, ela vai perguntar: mas o que tu viu lá fora? O que tu fez? O que tu aprontou? Mas não perde a linha não, continua firme. Convida ela para jantar fora. E aí ela: então tá bom, sai, come um sanduíche ali fora mesmo, mas muda o panorama. Porque se você encontrou um motivo para ser feliz, não deixa que nada atrapalhe a tua felicidade. Então, o anjo de guarda é sempre esse espírito protetor, que pertence a uma categoria superior ao protegido. Na questão 492, o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento, que muitas vezes, será que quando ele nasceu? Aí os espíritos respondem: do nascimento até a morte, depois da morte e muitas existências. Então, às vezes, nós temos anjos de guarda que já está há 10 encarnações nos ajudando. E aí, a desencarnação, a gente sai do corpo, chega lá do outro lado e fala: meu filho, de novo. 10 encarnações, já reencarnou 10 vezes e tu continua fazendo as mesmas coisas, só com nome diferente, tem uma outra personalidade, reencarnasse agora como homem, na outra foi como mulher, então, mas, porque o espírito não tem sexo, não sei se vocês sabem disso, então pode reencarnar tanto no corpo feminino como masculino. Mas a experiência moral independe da estrutura fisiológica. E, naturalmente, que ao perceber que nós estamos errando muito, aí ele vai sugerir: olha, vamos levar uma reencarnação um pouquinho mais complicada? Ah, não, complicada não, quero coisa fácil, né? Então vai demorar mais ainda, até que a gente descubra que tem que melhorar. Emmanuel, no livro Há 2.000 anos, ele disse: ele precisou de 2.000 anos para trabalhar o orgulho. 2.000 anos. Quantas reencarnações ele não teve para tentar entender? Então, os espíritos podem nos proteger do nascimento até a morte, depois da morte e muitas existências, né, que nós possamos ter, e o espírito sempre as tem, muitas. Qual a missão do espírito protetor? Guiar o seu protegido pela senda do bem. Então ele guia, na questão 491, guiar o protegido na senda do bem, na prática do bem, através da intuição, né, da influência, das situações que ele muitas das vezes coloca na nossa frente, para evitar o mal, mas só compete a gente sair ou não daquela situação. Auxiliá-lo com seus conselhos. E muitas das vezes, quando nós levamos o corpo ao leito, ao sair do corpo físico, num plano espiritual, nós somos aconselhados pelos nossos anjos de guarda. Olha, perdoa mais, tenta entender. A gente volta para o corpo e esquece. E aí depois faz as coisas erradas. Tem gente que diz assim: Sidney, eu tento fazer isso, mas não consigo. Aí eu pergunto: como é que tu faz? Não, é que eu chego em casa, tento fazer uma leitura de uma mensagem e não consigo. O obsessor me pega e me faz dormir. Eu pergunto: como é que tu faz? Não, eu chego em casa, como alguma coisa, tomo banho e deito, preparo a cama, pego o livro, deito e não consigo ler a primeira linha. Aí eu falei: realmente não vai ter jeito não. Procura ler em pé, dentro do quarto, andando para um lado e para o outro, que não é obsessor que faça você dormir. Porque aí você lê, você vai entender e começa a modificar. Tem uns que dizem assim: eu tento fazer aquele processo do Santo Agostinho, de fazer uma análise, eu durmo, faça em pé.
Faça uma análise em pé da vida, o que tu fez, que prejudicou a quem, aquele outro, a pessoa, a Deus, foi contra Deus, e você vai ter a resposta para se melhorar. Porque não há como espírito obsessor influenciar. Mesma coisa, a gente vem para a reunião da casa espírita, e aí pega no sono. E aí diz assim, foi o obsessor. Ou então diz assim, não, eu estava desprendido auxiliando o palestrante. Na realidade, estava dormindo mesmo, né? Então, deu sono, diz Leopoldo Machado, espiritismo é de vivo, para nós que estamos no corpo. Os espíritos já estão ouvindo, por isso que a gente fala bem alto aqui, a turma lá fora, que está lá no carro me esperando, ouça também. Mas é para nós, encarnado, porque essas revelações é para a gente entender. Quem vai dar conta da nossa existência não é culpa de ninguém, somos nós mesmos. Consolá-los nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Então, muitas das vezes a prova, que é muito difícil, as dificuldades que nós passamos, muitas das vezes são auxiliados por esses espíritos, para que a gente tenha resistência, para que a gente tenha coragem, para que a gente volte e encare a vida. Não desista de viver, querendo sair da vida através do suicídio, que vai complicar mais ainda a existência. Então, eles nos auxiliam, nos consolando. Como esse consolo chega? Através de uma palestra, através de uma mensagem que nós lemos, através de uma criança, através de um adulto, através de uma mensagem, até no Face, que de vez em quando a gente lê lá, e a gente já, é uma notícia que está vindo boa. E naturalmente selecionar esse material para o nosso equilíbrio é uma questão de escolha. Sofre o espírito protetor quando vê que seu protegido segue um mau caminho. Então a gente pode ter essa dúvida, será que ele vai sofrer? Ele tenta e está lá um homem, e roubou, e matou, e fez isso, fez aquilo, e ele continua protegendo. O espírito protetor vai sofrer por isso? E aí olha a resposta que os espíritos dizem. Sente pesar. Tal aflição não tem analogia com as angústias da paternidade humana. Não é como um pai ou uma mãe sofre por um filho. O sofrimento não é aquele sofrimento de dor, é de tristeza, de pesar, de perceber que talvez ele tem todas as possibilidades como filho de Deus, que o é, para seguir o caminho do bem, e ainda fez escolha pelo caminho do mal. E há um detalhe, porque como ele tem uma capacidade de entendimento maior ainda do que o seu protegido, porque ele sabe que há o remédio para o mal. E que o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, aquele que não ajusta-se agora, vai se ajustar depois. Aquele que faz o mal de agora, vai ter que reparar depois. Fazendo algumas atividades ali, na região do Morro do Horácio, ligado à ONG Gente Amiga, durante um período, fizemos palestras, seminários, estudos com as pessoas, e numa dessas idas nossa lá, e o retorno à nossa casa espírita, que é o Amor e Humildade do Apóstolo, que nós frequentamos, participando de uma reunião mediúnica, um espírito que nos acompanhou daquela região, chegou na reunião mediúnica através do médium e disse assim, me ajude, porque eu despachei tanta gente para o lado de cá, e agora estou encontrando todo mundo aqui, e está todo mundo atrás de mim. Então ele tinha tirado vida de vários, e aí quando ele perdeu a vida, o que aconteceu? Ele encontrou todo mundo do outro lado, que ele tinha achado que tinha resolvido o problema, e não resolveu. Então só o fato da gente saber que a vida continua, esse sofrimento, essa dor, vai ser um remédio que vai fazer a gente parar para pensar duas vezes. Então o freio moral ainda não vai ser simplesmente pelo castigo, mas pelo conhecimento que a dor, o sofrimento, é uma consequência ainda dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Não há uma punição divina, é o próprio indivíduo que se autopune. Não existem essas regiões que nós consideramos umbral. Acredito que muitas aqui pessoas viram o filme Nosso Lar. Quem viu, por favor, o filme Nosso Lar? Vocês lembram que lá André Luiz foi para essa região chamada umbral. E alguns disseram assim para mim, Sidney, umbral espírita é pior do que o inferno católico, né? Que parece que a coisa lá não é difícil. Mas se a gente for analisar, a gente não tem que ter receio. Tem uma amiga nossa da nossa casa espírita, uma senhora,
E ela disse assim, eu não tenho medo do umbral. Primeiro, que chegando lá, a lama é medicinal. Vai acabar com as rugas. E outra, chegando lá só vai ter gente conhecida. Então, vamos estar tudo bem. Mas não sei se vocês recordam no filme, que quando o André Luiz, ele vai àquela região e depois se recupera, 8 anos que ele ali permaneceu, quando ele vai visitar a família, depois de recuperado, ele deixa o ciúme penetrar em seu coração, porque ele percebe que a esposa, depois de 8 anos, já tinha contraído nova núpcias, ele se desequilibra. O que acontece com ele? Retorna àquela região. E quando ele percebe que é o único responsável de estar ali, naquele campo de sofrimento, aquela estrutura de sofrimento, era ele se modifica mentalmente e ele sai daquele ambiente. Então, o único que pode perceber essas regiões ou deixar de percebê-la, somos nós, pela nossa atitude moral equilibrada. Então, por isso que os espíritos sabem que amanhã teremos nova oportunidade. Aquele que não trilhou o caminho do bem hoje, vai ter a oportunidade de fazê-lo amanhã. Na questão 501, por que é oculto e não ostensivo o modo de agir dos espíritos protetores? Porque a gente gostaria de ver, né? E tem gente que diz que vê. Teve uma senhora mesmo que chegou ao Divaldo, e disse assim, Divaldo, quem é teu guia? Na época, o Divaldo não tinha guia, tinha um espírito amigo que se aproximava, chegava junto a Divaldo. E Divaldo falou, eu não sei. Tu não sabe, Divaldo? Eu sei. Eu sei quem é meu guia. E ela começou a nominar. É santo isso, santo aquilo, e as 10.000 virgens. E aí o Divaldo, mas quanto guia a senhora tem? Todo mundo me protege, Divaldo. Aí o Divaldo ficou quieto. Quando o espírito amigo se aproximou, ele perguntou, minha irmã, eu queria um nome de um guia. Quero um guia para mim. E aí o espírito amigo, Jesus não. Jesus é guia público. Eu quero um guia meu, para mim curtir o meu guia, né? O meu protetor. Aí o espírito amigo disse assim, Divaldo, não é melhor ter um espírito amigo que é guia do que ter um guia que não é um espírito amigo? Mas eu queria um nome. Bom, passaram-se mais de 10 anos, depois ela se revelou ser Joana de Ângeles, o espírito que o acompanhava durante todo esse processo. Mas a gente tem essa ânsia de saber. E tem uns ainda que leem aprefadamente e dizem assim, o teu anjo de guarda, pela tua característica, ele só vem às 3 horas da madrugada. E está lá o povo acordado 3 horas da madrugada para conversar com o anjo. O outro diz, não, é 3h10, porque 3h05 ele não está. E os espíritos dizem, pode estar a anos-luzes de distância. Eles protegem o seu protegido, não importa a distância, o momento, o lugar, em qualquer lugar. Então os espíritos, eles vão nos auxiliar. Mas por que isso é velado? Por que a gente não vê ele? Por que a gente gostaria de ver ou por que a gente não vê? E os espíritos respondem, não vendo quem o ampara, o homem confia em suas próprias forças. É por isso que a gente não percebendo, e quando tem uma atitude, mesmo que foi intuída, a gente tem mais força. E acredita, consegui vencer mais essa etapa da minha existência. Se fosse ostensiva, diz os espíritos, a ação deles não realizarias por vós mesmos, e o vosso espírito não progrediria. É o pessoal que fica todo dia querendo saber revelação. Será que eu vou casar? Será que eu vou ganhar na loteria? Será que isso e aquilo? E quem se ocupa a responder essas questões não é espírito protetor, não é anjo de guarda. E muitas vezes é espírito igual a nós, que não tem nada para fazer e fica respondendo qualquer coisa que a gente pergunte. Só foi para o outro lado, no plano espiritual. Na 514, os espíritos familiares, e aí nós começamos a ver a diferença. São os mesmos a quem chamamos espíritos protetores, então há uma diferença. O espírito protetor sempre é um espírito de uma escala superior. E os espíritos familiares, diz os espíritos, é antes um amigo da família, um pai, uma mãe, uma avó, um amigo que desencarnou, que tem uma boa índole e continua a nos auxiliar. Mas só que a capacidade dele é limitada. Tem por objetivo serem úteis, né? Ocupam-se das particularidades da vida íntima. Esses espíritos familiares, às vezes até falam coisas da nossa vida íntima. Falam coisas que só nós conhecemos. Porque os espíritos protetores não entram em detalhes particulares das pessoas. Os espíritos familiares são bons, a grande maioria deles.
Às vezes, poucos adiantados, não sabem mais do que nós, aqui na Terra. Só atuam com a permissão dos espíritos protetores, então, ou seja, só podem auxiliar se os espíritos protetores o permitirem. Então, o fato do meu pai, da minha mãe, de alguém da minha família ter partido para o plano espiritual, não significa que virou anjo de guarda. Se ele fosse um espírito evoluído, aí com certeza poderia ter essa atitude. Bom, concluindo então, para que a gente feche o conteúdo do nosso tema, espírito protetor, então, anjo de guarda, ou bom gênio, e aí são sinônimos apenas, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido, sempre. Então, se eu tenho uma dificuldade, tenho algum problema, eu posso me ligar a um espírito superior, e não precisa ter nome, mas se quiser dar um nome, dê o nome que você desejar, diz Santo Agostinho, dê o nome que desejar. Eu acho que é Santo Antônio, tudo bem, se liga a ele. É a Virgem Maria, não tem problema nenhum. É a Bezerra de Menezes, sem problema, né? Então, essa atitude é para a gente descobrir que esse espírito, ele é superior. Se ele é superior, ele vai nos auxiliar dentro de quê? Das nossas próprias possibilidades. Não vai fazer mágica, não vai tirar o mal da nossa frente. Vai mostrar que lá na frente a rua, a ponte está quebrada e que nós temos que desviar. Mas chegar lá, desviar ou não, só depende de nós mesmos. Espíritos familiares, que nós já vimos, né? Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. Então o poder deles é muito restrito, não tem muitas capacidades de nos auxiliar. São bons, porém muitas das vezes pouco adiantados, como já vimos. Alguns são tantos levianos, ou seja, não desenvolveram nenhum conhecimento e às vezes está junto de nós, né? E não vão nos auxiliar muito. E se ocupam-se de boa mente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem de permissão dos espíritos protetores. Ou seja, se eles vão dizer alguma coisa, vão falar daquelas coisas da nossa existência. Por isso que a gente identifica, por essa fala do espírito, dá para saber que era um espírito muito ligado a mim, porque os espíritos superiores não entram em detalhes da vida particulares. Espírito simpático, que é uma outra categoria. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gosto e de sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Então, o fato de o espírito ser simpático não significa que é um espírito protetor e nem familiar. Ele pode ser simpático ao mal que eu faço. Ele pode ser simpático ao pensamento negativo que eu faço. Ele pode ser simpático à crítica que eu faço ao outro, ao mal que eu faço. Então, essa simpatia é de acordo com o nosso grau evolutivo. Da mesma forma, se eu me ocupo em ações voltadas para o bem, há espíritos simpáticos que me auxiliam na prática do bem. De ordinário, a duração de suas relações se acham subordinadas às circunstâncias. Então, por exemplo, quando um grupo de indivíduos, como acontece conosco, né, numa greve ou numa atitude qualquer, de um lixamento de alguém que cometeu um assassinato, nesse dado momento, muitas das vezes, uma nuvem de espíritos obsessores aproveitam aquela situação e criam uma histeria coletiva e um desequilíbrio coletivo. E os indivíduos acabam agindo coletivamente. Isso tudo é influenciado pelas circunstâncias de espíritos que nos influenciam, que nós poderíamos trabalhar para evitar esse tipo de influência. E por último, o mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso, dependendo da situação que ele se ligue. Quando vocês ouvirem falar sobre obsessão, vão entender melhor. Que se liga ao homem para desviá-lo do bem, obra, porém, por impulso próprio e não do desempenho de missão. Então, eles não estão ao nosso lado por missão divina, para fazer o mal. Não existe espírito que reencarnou para fazer o mal. Tem missão de Deus para isso. A tenacidade da sua ação está em relação direta
com maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz e de lhe cerrar-lhe o ouvido. Então é aquela história do celular. Eu desligo, não entro em sintonia. Então diz Divaldo assim: se por acaso você sentir uma influência de espírito obsessor, tu faz assim, ó. Ouve direitinho, verifica. É obsessor? É. Então diz assim: eu não vou dar campo mental à fofoca de espíritos ocupados. Meu filho, vai embora. E aí você volta para a tua vida normal. E mantém um estado de pressa, de ação na prática do bem, para você se forrar de bem. Ah, mas eu não consigo, Sidney. Vem para o centro e toma paz. Pede ajuda. Vem para o atendimento fraterno. Procura se forrar de energias positivas, até que você comece a ter resistência moral e perceber aquela influência negativa e a influência positiva. Então, à medida que você vai tendo essa atitude, você vai se transformando. E aí, é natural que espere auxílio, mas é necessário que te auxilies. Meditemos no esforço generoso daqueles que nos amparam e saibamos colaborar com eles a benefício nosso. Então, existe aqueles que nos auxiliam, mas temos que fazer a nossa parte. E para encerrar, lembro apenas uma história, rapidamente, de um palestrante que ia nas casas espíritas fazer palestra, e tinha uma casa espírita em especial que ele ia, e chegando lá, fazendo a sua palestra, ele percebeu que tinha um homem sentado numa determinada fileira, e ele falava, e o homem fazia assim. Falava outras coisas e o homem fez assim. E ele então ficou bem preocupado, o que o homem estava discordando dele? E o tempo passou, ele fez outras palestras em outros lugares, voltou naquela casa, quando foi convidado, e de novo fazendo a palestra, e o homem lá sentado no mesmo lugar praticamente. E ele falou algo e o homem fez assim. Daqui a pouco ele falou outras coisas e o homem fez assim. E ele falou: meu Deus, ele está discordando de mim de novo. E ele notou que naquela palestra o homem fez mais assim do que assim. E ele falou: ai, que não aguento mais. Mas terminava a palestra, ele ia embora, não perguntava, e o tempo foi passando. E cada vez que ele ia naquela casa, ele via aquela cena, aquele homem tomando aquela atitude. Até que um dia, quando ele chegou, ele olhou e viu, não percebeu a presença do homem. Fez a palestra, tranquilo, terminou. E depois ele virou para o dirigente e perguntou: vem cá, ali sentava o senhor assim, assim? E ele disse as características, e o dirigente disse: meu filho, era o seu fulano de tal. Mas ele não veio hoje? Não, seu fulano de tal desencarnou. Ah, ele morreu? Ah, foi, tá, então tá bom. Por quê? Não, por nada. Bom, o tempo passou, o palestrante continuou fazendo palestra, e demorou bastante, mas demora, não sei se vocês sabem, o palestrante demora, mas desencarna. E aí, o palestrante também desencarnou. Desencarnou, retorna ao plano espiritual. Quando ele retorna ao plano espiritual, foi recebido por quem? Pelo Senhor. Aquele Senhor calmo, sereno, tranquilo, um olhar compassivo, um olhar com muito carinho, e percebeu que ele recém-chegado da terra, palestrante espírita, meio dementado, meio desequilibrado, e aí olhou e o palestrante o reconheceu. Quando ele reconheceu, virou: mas vem cá, o senhor não é aquele homem? Aí o homem olhou para ele: você é aquele palestrante? Vem cá, me diga uma coisa, o que o senhor discordava tanto de mim na terra? Porque eu fazia palestra, o senhor discordava de mim. E aí o homem olhou para ele com tanto carinho e disse: ah, meu irmão, desculpa, você entendeu errado. Não, é que quando você falava as coisas, eu dizia assim: ah, isso eu já faço. E aí você falava outras coisas: ah, isso eu não faço. E aí, quando você terminava a palestra, eu ia para casa e ficava: meu Deus, tem tanta coisa que eu não faço, e começava a fazer. E aí o palestrante disse: meu amigo, nem tudo que eu falei eu fiz. Então, por isso que eu estou nessa situação. Então, gente, o Espiritismo não melhora a vida de ninguém se a pessoa não deseja. O fato de estar aqui na frente não é que significa que nós somos melhores do que ninguém. A doutrina espírita nos iguala a todos, porque somos espíritos imortais. O aprendizado diante da vida é que vai nos diferenciar. E quando chegar no plano espiritual, a única coisa que vão nos perguntar é o seguinte: o que tu fez com a doutrina que tu abraçaste? Consolasse corações? Enxugasse lágrimas? Ajudasse o necessitado? Fizesse o bem pelo próximo? Porque isso é que vale. Cultura, conhecimento, posição social, atitudes morais, só tem valor quando isso é feito na prática do bem, na ajuda ao próximo. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça sempre. E acreditem, sempre temos um bom espírito ao nosso lado para nos auxiliar.
Muita paz.